Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu povo, a paz do Senhor Jesus para todos. Mais um dia, mais uma semana se iniciando. Hoje o segundo dia da semana, mas é o primeiro dia útil. Glória a Deus por mais uma noite, pelo sono, por este novo amanhecer, por esta oportunidade. Mais uma oportunidade que o Senhor nos deu e nos dá para juntos meditarmos na palavra do Senhor, o nosso pãozinho diário. Que o Espírito Santo esteja na direção de tudo que estamos fazendo e vamos fazer. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, os versículos do 22 ao 32, que fala: E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpras com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que entre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrima a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Louvado seja Deus. Então, aqui está a carta de Paulo, ali, para os apóstolos, aqueles que ele tinha, pregado a palavra. Ele estava alertando: cuidado, porque eu estou fazendo a minha parte. Eu preguei, e já estou indo para outro lugar, não sei se volto, não sei se vocês vão ver mais o meu rosto por aqui, Agora vocês se cuidem, com a linguagem, com a minha linguagem, Eu estou usando a minha linguagem, as minhas palavras, para falar o que Paulo queria falar. Que hoje essa palavra é de alerta para nós. Paulo pregou, Paulo fez discípulos, Paulo partia de uma cidade para outra, de um lugar para o outro, atraindo pessoas à verdade, pregando a palavra de Deus, Mas ele estava alertando o povo: cuidado, porque esse povo foi Deus que comprou com o próprio sangue dele. Cuidado com os lobos que vêm disfarçados de ovelhas.
E quantas vezes nós somos atraídos pelos lobos, pessoas que vêm dizendo que é de Deus, porque Jesus, ele deixou o alerta, cuidado, porque vão chegar dias, tempos, em que o inimigo vai enganar, se possível, até os escolhidos. E o inimigo, ele vem de sapatinho de lã, né? Eu tenho uma irmã em Cristo que ela dizia, né? O diabo vem de sapatinho de algodão, para não fazer barulho. Ele não vem falando que ele é mau. Ele vem disfarçado de ovelha. Ele até fala igual a ovelha. Ele tem atitudes de ovelha, mas depois que você consegue observar, a escama cai dos olhos, você percebe que não é. E quantas vezes nós somos enganados com palavras extraídas de dentro da Bíblia e dizendo que é a verdade. E Paulo pregava sobre isso, cuidado. Cuidado você que está em pé para que não caia. Você que está de pé, levanta o que está caído. Você que está forte, ajude a fortalecer alguém. Porque ele fazia os discípulos, mas ele saía dali alertando, como ele estava alertando aqui, né? Senão eu vou, né? E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém. Ele ia guiado pelo Espírito Santo. E ele só conseguia falar o que o Espírito Santo revelasse para ele, porque ele ia para lugares que ele não conhecia. Se o Espírito não revelasse, também ele não sabia de nada. E ele estava alertando, não sabendo que de lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, aleluia, de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam em prisões e tribulações. Ele passava, Paulo passou por prisões, Paulo passou por tribulações, mas ele disse, não me importo com a minha vida, porque ele quis dizer, se eu morrer eu sei para onde é que eu vou. Jesus já disse que ia preparar lugar para mim, eu creio, e eu não me importo com a minha vida. O que me importa é ganhar almas para o reino de Deus, fazer discípulos. E nós, será que nós temos essa coragem de Paulo? Nós estamos tendo? Às vezes Deus está nos mostrando, nos revelando, né? Ontem uma pessoa me contou, né, uma tribulação, que eu não digo que aquilo foi um sonho, foi uma tribulação, né? Que Deus permite, ela está afastada do caminho do Senhor, está afastada, mas Deus está permitindo ela ver o mundo espiritual. Deus permitiu, né? Porque isso não é para qualquer pessoa, sair do corpo dela e ficou voando e vendo todo o movimento espiritual. Deus mostrou o mundo espiritual para ela. E aí eu convidei para ir para a casa do Senhor, ouvir a palavra. Eu não vou. Eu falei, meu Deus, se fosse eu, com menos disso eu corria. Porque quando eu fui apertada, com menos disso aí do que ela passa, corri para a presença. E eu vou dizer, eu não fico na presença de Deus, né, por medo, né, de Deus me tirar as coisas, não. Eu tenho medo realmente. Tenho que ter medo, nós temos que ter medo. É da vida futura, que é lá eternamente. Aqui é uma passagem. O sofrimento aqui vai acabar. Mas se eu não tiver com Cristo, o sofrimento vai continuar. Para aqueles que não morrerem em Cristo. Vai continuar. É tormento. Porque se Jesus disse há dois caminhos, é céu e inferno. Só que as pessoas não estão acreditando, infelizmente não estão. Estamos brincando. Nós, como seres humanos, estamos brincando com a verdade. E Paulo veio em nome de Cristo. E ele fez a parte dele. Agora quem tem que fazer é eu e você. Paulo não está mais aqui. Deus conta comigo e conta contigo.
E você que ainda não fez sua aliança, não renovou e não fez uma aliança com Deus, Deus te convida hoje. Você foi comprado com o próprio sangue de Deus. Deus veio em carne, porque Jesus é Deus. É Pai, é Filho, é Espírito Santo, mas é um. Eles se formam em um. 3 se formam em um. Para cumprir. Ele veio em carne para cumprir o que ele prometeu, que ele vinha para salvar a humanidade. E Paulo, ele pegou, né? Como a semana passada falo sobre a história de Paulo. Paulo caiu cego, mas Deus, ele viu uma grande luz e essa luz é Jesus. O que é que vai ser preciso Deus permitir na tua vida para você vir para Ele? E você que Deus já chamou, já escolheu e está aí estacionado, se levante. Deus conta com você para fazer o ID do Pai. Aleluia. A Bíblia, ela fornece muitos exemplos de Deus, reconhecendo as distintas vozes de sua amada criação. Ele chamou Moisés pelo nome e falou diretamente com ele. O salmista Davi proclamou: clamei ao Senhor e ele me respondeu. O apóstolo Paulo também enfatizou o valor do povo de Deus em reconhecer a sua voz. Ao se despedir dos anciãos Efésios, Paulo disse que o Espírito o havia impelido a ir a Jerusalém. Ele confirmou seu compromisso de seguir a voz de Deus. Aleluia. Nós temos que seguir a voz de Deus. Embora não soubesse o que esperar em sua chegada, o apóstolo advertiu que lobos ferozes distorceriam a verdade, mesmo de dentro da igreja. Então ele encorajou os anciãos a permanecerem diligentemente no direcionamento da verdade de Deus. Cuidado com os lobos. Todos os cristãos têm o privilégio de saber que Deus nos ouve e nos responde. Também temos o poder do Espírito Santo que nos ajuda a reconhecer a voz de Deus, que está sempre alinhada com a palavra das Escrituras. Louvado seja Deus. Oremos. Pai Celestial, quando o mundo me ameaçar a distanciar-me de Ti, ajuda-me a reconhecer e a obedecer a Tua voz. Amém. Graças a Deus. E que o Senhor te ajude, sempre te levante e que você reconheça sempre a voz de Deus, porque a ovelha conhece a voz do seu bom pastor. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um. Todos tenham um dia abençoado, uma semana de vitória para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém?